Prazer aí, sejam bem-vindos a mais uma live do GoCash. Eu sou o Gessé, para quem não me conhece ainda, atuo como Sales Engineer aqui na GoCash, atuo principalmente na parte de implementações, sustentações, apresentações, tudo que é relacionado, inclusive, a treinamentos de parceiros, sustentação de clientes. E hoje eu estou aqui com o meu par, que é o Felipe, ele também atua com basicamente a mesma coisa. Se quiser se apresentar rapidinho, Felipe, antes de seguir. Show de bola, pessoal. Como muitos de vocês sabem, a gente trabalha aqui com os parceiros segmentados por vendedor, né? Então, o Gessé atua ali junto com o Victor e eu atuo junto com o Douglas. Então, temos parceiros de ambos aqui hoje, né? Mas, no fim, o nosso trabalho é o mesmo, apoiar todos os aspectos técnicos durante o processo da venda. Então, por isso que a gente também faz essas lives aqui para vocês, exatamente para capacitá-los tecnicamente a vender GoCash. Maravilha, muito bem pontuado. E hoje, pessoal, mais um tema, né, para enriquecer esse arsenal de argumentos e conhecimentos que vocês podem ter abordando diferentes tipos de clientes. Hoje a gente vai focar em um segmento que não exatamente está na boca de todo mundo, que não é o clichê ou o mais famoso, que é justamente o setor industrial, mas que tem bastante potencial, não só potencial de gerar valor com o GoCash, mas também com tudo que diz respeito, né, à TI como um todo. E hoje a gente vai basicamente dar um roadmap para vocês de como vender o WAF, API Firewall, proteção contra DDoS e demais ferramentas, né, para esse setor que muitas vezes pode gerar dúvidas ou até curiosidade de muita gente, né. E no final, né, principalmente estratégias de proteções para esse setor em específico. Para hoje, né, nossa agenda, a gente tem o primeiro ponto, que é a parte de vulnerabilidade industrial. Então, por que essa indústria ela é um alvo crítico e muitas vezes desprotegido no cenário atual, principalmente nos últimos anos, que tudo vem sendo movido, né, para a nuvem e constantemente sendo digitalizado. O segundo ponto, que é a parte de estratégia de vendas mesmo, né? Então, como a gente posiciona a GoCash, seja na parte de proteção ali da borda ou na parte de observabilidade, conectando com o CIEM. E o principal ponto, né, como a gente posiciona a GoCash focando em decisores, em, de fato, quem ali dá a canetada final e fecha os contratos. Então, a gente vai focar muito, né, nesse ponto. E o principal ponto, né, a mitigação de riscos. Então, soluções específicas baseadas em cada caso de uso, cada vulnerabilidade, para garantir que essas operações de indústria que são tão sensíveis e muitas vezes desprotegidas, elas continuam operando e, claro, faturando. Então, já de início, eu acho que números já chamam bastante atenção, e esse panorama geral é o que eu quero explorar agora com vocês, desse impacto, né, do porquê que é relevante a gente se preocupar com esse setor, mas em números. Então, eu tenho aqui alguns que eu vou destacar, uns highlights, como, por exemplo, que por 5 anos esse é o setor mais atacado do mundo. E quando a gente pensa em indústria, realmente é bem diverso, desde indústria automotiva, passando aí pela parte do agro, máquinas, indústria até mesmo focada ali em farmacêutica, de fato, qualquer indústria que seja relevante para um estado, cidade, enfim, há 5 anos realmente tem sido alvo. A gente tem aí mais de 389% em termos de crescimento, né, nos alvos e vítimas de ransomware, que, para quem não sabe, né, só explicando brevemente, é aquele ataque em que são criptografados os dados, né, de fato um sequestro, e em troca disso, sem garantia nenhuma de liberação, eles querem meio que alguma coisa em troca, seja dinheiro ou até mesmo mais dados. Muitas vezes realmente é um dos golpes mais populares, pelo que a gente tem visto. A gente pode ver também que, nesse ponto aqui, em termos de custo, né, seriam mais ou menos 125 o custo de downtime industrial por hora, tá? 125 mil no caso, mais 50 milhões de multa máxima baseada na LGPD por cada infração. Isso, obviamente, está falando aqui do Brasil, outros países têm outras legislações, né? E, por fim, 84% de ataques focados no Brasil, tá? A gente pode avançar agora, ainda no ato 1, né, que é de fato do porquê que cada ativo desse é valioso. Então, eu tenho aqui alguns tópicos. Os principais, né, seriam, primeiro, a cadeia B2B, que nesse caso são dados de distribuidores, clientes que têm acesso cruzado, né, seja painéis web ou intranets, de fato, plataformas ali que
vem de terceiros, mas que tem o acesso de mão dupla, né? Por exemplo, fornecedores que vão acessar sua plataforma, ou vendedores que estão em campo, ou nesse caso, né, falando muito mais da indústria em si, como uma cadeia B2B, a gente tem os dados que são acessados em painéis completamente restritos, mas que muitas vezes não têm as melhores estratégias, ou nem mesmo tem defesas, né, nessas plataformas em si. O segundo ponto são integrações com APIs, então nesse caso são informações críticas, né, dos fornecedores, já até comentei, né, tudo isso está interligado, então uma indústria ela vai precisar de uma matéria-prima específica, e aí isso envolve preço, contrato, fluxo, e se essas informações vazarem, pode comprometer bastante coisa, até mesmo vantagem, na parte de vantagem competitiva. E esse ponto de vantagem competitiva, até eu e o Felipe estudando sobre o tema, abre bastante a mente, porque a gente nunca tinha parado para pensar que, de fato, segredos de indústria mesmo, como a fórmula de um produto, seja um medicamento, ou falando agora da parte de alimentícia, né? Todos os processos de fabricação, a margem de lucro, são, assim, informações valiosíssimas, né? Principalmente para a concorrência, ou não exatamente a concorrência. Um agente malicioso pode interceptar, vazar esses dados e vender por um preço que é incalculável, né, em mercados alternativos. Então, assim, esse é só o terceiro ponto, e ainda tem o último, né, que é completamente vital, que é a parte de operação. Então, esses dados de telemetria e controle, de fato, podem deixar uma margem para que toda a cadeia produtiva tenha vulnerabilidades. Então, por exemplo, o status de operação de uma máquina, se ela é um modelo antigo ou não, quais vulnerabilidades ela tem. E no final, acho que, falando de indústria, né, como tudo se resume a isso e a competição, no final, é uma preocupação latente com a concorrência. E aí, por fim, né, a gente tem uma breve descrição, né, que é basicamente um ataque DDoS numa API de pedidos não vai ser apenas um sistema fora do ar. É toda uma linha de produção parada e faturamento travado, e falando de indústrias específicas, isso pode significar milhões ou até bilhões, a depender do tempo que fique fora do ar. Então, realmente, são vetores aí de ataque que não são tão óbvios, como é, por exemplo, o caso de fintech, e-commerce e etc., né? Bom, seguindo aqui, a gente tem a parte 2, que é a evolução disso tudo, ou seja, de fato, como tudo isso aconteceu, né? Como que essa exposição chegou antes da proteção. Então, antes, muitos dos modelos de trabalho, né, eram fechados, de fato, o acesso era muito via desktop, ou VPNs, intranets, etc. Os clientes, eles têm um relacionamento muito mais offline, né? Seja via um representante que batia na porta, telefone, muito call center, tudo isso tem diminuído bastante. Ainda existe, claro, mas a tendência agora é o quê? É um portal de colaborador, uma área de login que muitas vezes não tem nenhuma proteção, nem mesmo sanitização de dados, o que vai dar margem para DDoS ou SQL injection. Segundo ponto, dos portais web ainda, né? A gente consegue hoje, provavelmente vocês já trabalharam com algum ERP, que tinha aqueles painéis que eram meio secretos, às vezes o pessoal colocava uma porta diferente, como medida de segurança, mas no final vai dar na mesma, porque se um atacante encontrar essa área sensível, vai continuar ali exposto, né, todos os pedidos, rotas de entrega, as notas fiscais, e aí, claro, ainda voltando a outro paralelo, né, tanto os fornecedores que podem enviar processos manuais via e-mail, ERP, as integrações que muitas vezes eram sistemas isolados, né, que não tinha nem API, ou eram APIs muito rudimentares, hoje em dia tudo é conectado. Então, esses ERPs já gerenciam toda a cadeia de suprimentos, aí se conecta com, por exemplo, uma API do Correios, para calcular frete, né, a rota e tudo mais. Aí tem a parte das aplicações que vão cuidar do compliance. Hoje tem muita assinatura digital, inclusive assinaturas, se vazarem, uma pessoa pode se passar por outra, já vai ferir aquele principal conceito da autenticidade, né, que tem na cybersecurity. Então, como vocês podem ver, tudo está muito bem amarradinho, né, para deixar claro quanto que é relevante a gente aplicar proteções nesse setor que é a base de produção, né, seja alimentícia, farmacêutica, até mesmo empresas de tecnologia. Então, é uma indústria que passou a operar de uma malha digital exposta, ligando principalmente a disponibilidade, né, com a proteção de aplicações, né, e
vai completamente ligado aí na receita, principalmente se a gente falar de empresas ou indústrias que estão listadas na bolsa, né? E aí a gente pode talvez pensar, beleza, antes era meio rudimentar, muito no manual, hoje em dia tudo está na web, mas o que exatamente vazou? Então a gente pode detalhar, né? Tem esses portais de distribuidores que eu comentei, tem muito mais coisas que aí já vai para o lado de BI, né? Inteligência de negócio, que é justamente essas informações estratégicas, indicadores de performance, que é, novamente, valiosíssimo para a concorrência. A gente tem sistemas de RH e vagas. Então, muitas vezes, existe aquela concorrência para contratar pessoas. Então, eles fazem espécie de scrapping em plataformas de RH e tentam replicar essas vagas para contratar primeiro as pessoas, ou simplesmente copiar os mesmos requisitos. Aí, claro, tem os mais óbvios que eu não preciso me aprofundar muito, mas a parte de intranet ainda é uma grande dor, porque muitas empresas, muitas indústrias utilizam. A gente tem ambientes de homologação, o staging, né, que de fato são aplicações que estão prestes a lançar, mas ainda não estão 100%. Então, mesmo ali já entrega bastante do que vai ser, né, o produto a sair, né, que vai para a produção. E, principal, as APIs, que hoje são vetores de ataque super relevantes, né, principalmente aí de ERPs, e tem um ponto muito importante, que é, às vezes a indústria em si, a empresa, ela tem uma proteção adequada, mas na outra ponta, a API que você consome não tem. E aí você acaba meio que sendo infectado porque nesse meio do caminho tem uma API que não tem as proteções adequadas. Então, falando até de ERPs, né, dependendo do tamanho dele, se forem construídos principalmente com tecnologias legadas, ou falando ainda sem querer forçar a barra, mas hoje em dia, com muito uso de IA, também tem um contraponto de que aplicações, principalmente ERPs, né, esses SaaS que são desenvolvidos, sem as melhores práticas de desenvolvimento seguro. Então, são bastante tópicos que vai criando uma escadinha, né? E que se a gente, pelo menos do nosso lado, não fornecer a proteção adequada, fica bem complicado depois controlar, né? Realmente tudo fica uma loucura. Bom demais, pessoal. E aí, entendendo então, né, todo esse cenário, todos esses riscos, todos esses ativos sensíveis que hoje existem no ambiente industrial, a gente passa a entender qual que é o impacto, né? O que pode acontecer se a gente tem aí um deles exposto. Então, a gente tem diversos tipos de situações danosas ao negócio, que vão desde um vazamento. Então, como a gente comentou lá no começo, né? Foi um tópico bem peculiar entre eu e o Gessé, porque a gente não pensa no dia a dia no quão sensíveis são os segredos industriais que passam por esses sistemas, né? Então, dado de patente, por exemplo, método de fabricação, até a margem de lucro, que afeta completamente ali como que o produto vai se comportar no mercado, tudo isso pode ser vazado através de uma exploração relativamente simples dessas que a gente está comentando. E isso é extremamente danoso para a marca. A parte de DDoS, que pode deixar ali fora de produção toda uma cadeia industrial, e isso a gente consegue aplicar desde a página onde ele faz ali os pedidos de insumos, né, as APIs de matéria-prima e tudo mais, até realmente onde ele disponibiliza para fazerem os pedidos dos produtos dele. Então, continua sendo um problema gigantesco, em vários pontos diferentes, se saírem do ar, serão ali prejudiciais. Brute force na intranet seria um jeito de chegar nesses fins, né? Então, um atacante ali com um dicionário de senhas, né? Tentando fazer o login através de um dado vazado, até ele conseguir achar um que funcione. Isso é extremamente sensível, porque ele tem acesso para fazer os outros tipos de ações maliciosas que a gente está comentando aqui. A parte de espionagem via bots, que hoje todo tipo de endereço exposto na internet está sujeito, né? Então, a gente vê bots aí da China, da Rússia, da Malásia, fazendo varreduras aqui nos nossos clientes todos os dias, dos mais variados segmentos, e a indústria não seria diferente nesse caso. Então, eles batem até a hora que eles conseguem achar alguma coisa. E é na base da insistência que eles conseguem. E a parte do ransomware que a gente já comentou, e até trazendo um entendimento sobre isso, né? Eu gosto de ressaltar, a gente falou na última live sobre a área da saúde, mas é importante entender, a GoCache não vai proteger contra o ransomware especificamente. Então, o cara mandou a criptografia para o servidor,
a gente não tem como atuar. A gente atua na prevenção da entrada desse atacante, uma etapa antes, né? Se ele não tiver acesso ao banco de dados, ele não vai conseguir fazer esse processo de criptografia. Então, é importante só fazer essa diferenciação para não gerar um entendimento errado ali no cliente, né, na hora que a gente estiver fazendo o nosso pitch comercial. E aí, a gente traz aqui uma reflexão de que o impacto vai além do financeiro. Às vezes, não é só sobre perder dinheiro a curto prazo, é sobre perder a confiança, tanto dos distribuidores quanto dos compradores, e enfrentar multas de LGPD por causa de vazamentos, né? Então, aqui a gente está tratando de um impacto que vai muito além de estou perdendo dinheiro hoje porque a minha cadeia de produção está parada. A gente está falando de impactos à marca, impactos ao negócio. E o negócio industrial é muito bem consolidado. A gente não está falando de empresas que começaram ontem. A gente está falando aí de empresas de 50, 60, 70 anos. E se tem um problema com a reputação dessa marca, o tempo para que ela se recupere é muito grande. Então, o impacto acaba sendo muito mais extenso do que só o tempo em que ela ficou parada. E aí, obviamente, a gente entra em como a GoCash consegue apoiar na mitigação desse tipo de problema. Então, onde nós atuamos com cada uma das ferramentas para evitar toda essa dor de cabeça que a gente comentou até agora, né? Então, o AF vai fazer ali a primeira linha de escudo contra todas as explorações de vulnerabilidade. Então, questões de SQL injection, XSS, todos os exploits críticos que estão no top 10 da OASP estarão atualizados no AF para fazer a mitigação desses atacantes. Então, a partir do momento que o cara tentar usar uma página ali exposta na internet para chegar num banco de dados, para interceptar um tráfego, para fazer qualquer tipo de manipulação de acesso, injeção de comando, o AF vai atuar como a primeira camada de proteção, barrando esse tipo de coisa. E um ponto muito importante, que vai surgir de novo aqui em outras ferramentas, é o modo de simulação. Por quê? A gente sabe que a maioria dessas indústrias, como eu comentei, são muito antigas. Isso é sinônimo de sistemas legados, que nem sempre foram desenvolvidos com as melhores práticas de segurança. Então, é muito comum que a gente encontre falsos positivos nesse tipo de ambiente. Se o AF não tiver ali a capacidade de identificar e oferecer uma liberação granular para esses cenários, a gente acaba barrando a regra de negócio. Então, nós já ouvimos aqui diversas vezes a objeção de eu tentei usar um fornecedor de WAF, mas deu muito falso positivo, bloqueou minha operação toda e eu tive que desativar. Acabei cancelando meu contrato. Então, esse é um ponto aqui que a gente sempre traz na GoCash, que é essa proximidade na hora de fazer a tratativa dos falsos positivos. Porque a gente entende o quão sensível é. Você tem que bloquear as suas aplicações. Você não pode deixá-las expostas. Mas também não dá para bloquear o usuário legítimo de fazer as operações do dia a dia. O API Firewall, que a gente vem citando muito nessa iniciativa de WAP, né, da GoCash. Então, aqui, como a gente falou de tantas integrações para o fornecedor, para o comprador, dentro da própria empresa, entre diversas matrizes e filiais e etc., a gente acaba tendo essa comunicação através do ativo tão sensível que é a API. E o API Firewall vem na missão de proteger contra tudo aquilo que não foi definido como positivo, né? Então, a gente sai de um modelo, né, negativo que a gente fala dentro da área da segurança, que é bloquear qualquer coisa fora do normal, e a gente passa para um modelo positivo. Eu não digo o que eu tenho que bloquear, eu digo o que eu tenho que liberar. Eu sei qual é o comportamento esperado daquela API. Então, automaticamente, tudo que sair desse comportamento esperado, eu vou considerar como um ataque e vou fazer a mitigação. E esse é o papel do API Firewall, já que a gente consegue, né, documentar essas APIs para ter o máximo de assertividade ali na hora de fazer as liberações. Proteção de DDoS, como a gente comentou, talvez seja um dos riscos que o pessoal tem mais medo, né, de acontecer. Ah, não, recebi um ataque lá volumétrico, sobrecarregou toda a minha infraestrutura e está tudo parado. As máquinas não estão respondendo, o servidor não está dando sinal de vida. Então, é um ganho muito plausível, né, esse tipo de proteção, e vai ser extremamente sensível também. Tanto do que vem ali relacionado, né, a uma página mais pública, como uma página de orçamento, até uma intranet. Tudo pode ser a porta de entrada para um ataque volumétrico.
E aí aqui ele traz para a gente, né, a questão de continuidade nesse sentido. Garantir que a operação não vai parar por causa desse tipo de situação. Bot mitigation. Então, se a gente tem bots varrendo toda a internet para todos os segmentos, não vai ser diferente com a parte da indústria. Vai bloquear a parte de scrapping, de concorrentes, né, geralmente, fazendo ali a busca de dados para alimentar os próprios sistemas. Então, qual que é o estoque que esse cara tem? O que eu posso aumentar o preço? Como que eu posso modular o meu mercado de acordo com a disponibilidade do meu concorrente, né? E a própria inteligência, de matar o que não é tráfego humano para não ter ali uma carga desnecessária dentro da minha infraestrutura. O rate limit, para fazer o controle dos acessos. Então, a gente falou, por exemplo, de brute force de senha, né, em área logada, de intranet, de página de VPN. Rate limit já resolve esse problema. Chegou um IP ali estourando o limite de requisições que você definiu, ele já não vai conseguir seguir. E isso não só, né, para esse cenário que é mais plausível, mais comum da gente encontrar, mas até, por exemplo, para fazer a proteção de uma área de BI. Então a gente sabe que essas consultas são pesadas, que elas demandam muitos dados ali da infraestrutura. E quando você tem ali um sistema que faz muitas consultas por segundo, por minuto, em cima disso, vai ser danoso para a sua infraestrutura também. Então, o rate limit também atua nesse tipo de situação, até portais de RH. Então, ali, acesso de colaborador, tudo mais, é muito peculiar como uma ferramenta consegue atuar em tantas áreas de ataque diferentes através do mesmo princípio. E aí, a gente traz diferenciais técnicos, né? Porque, beleza, a gente tem as ferramentas, mas tem outros players de mercado que vão ter soluções similares, ou geralmente a gente tem aquela objeção, mas eu já tenho um firewall dentro da minha empresa, eu já tenho um EDR, etc. Aqui a gente tem alguns pontos que são muito vantajosos para a indústria. Flexibilidade, então como eu comentei, num ambiente cheio de aplicações legadas, a gente oferecer comunicação em TLS 1.0 e 1.1, por exemplo, para máquinas que não estão com o sistema mais atualizado, é um ponto positivo. Baixo esforço. A gente não precisa de alteração de código. Eu sei que eu preciso resolver os falsos positivos diretamente no meu código. A longo prazo, de forma paliativa, a gente sempre vai oferecer as regras de falsos positivos, né, as regras de exceção, dentro da própria GoCache. E o Quick Win, que é a palavra mágica aqui, porque você consegue extrair valor muito rapidamente da solução, né? Só de ativar ali as proteções, você já está funcional. Não tem todo um período ali enorme de implantação, de teste, de validação. A gente está falando de, em 99% dos casos, menos de um mês, para já estar tudo operacional sobre a segurança que nós oferecemos, né? Parte de experiência, a gente traz alguns exemplos. Então, são clientes que usam, já usaram, fizeram POCs conosco, que atuam no segmento industrial. Então, tem o Grupo FAM, tem a Granja Regina, tem o Agrotama, aqui 3 players, né, mais voltados ao segmento do agro, no geral, mas todos também com dores parecidas. Então, tudo que a gente mencionou sobre TBI, portal de colaborador na internet, eu trago até um caso que nem está aqui, um cliente que a gente não pode abrir o nome, mas ele veio atrás de nós porque ele tinha um serviço de folha de ponto dentro da indústria dele e estava sendo atacado esse endpoint de folha de ponto. E aí o pessoal não conseguia registrar quem entrou para trabalhar, que saiu para trabalhar, e começou a dar problema na empresa. Então, é um mundo super pequenininho dentro de tudo que a gente está falando, mas é mais um exemplo de como pode ser danoso, né, ter esses ativos expostos na internet sem nenhum tipo de proteção. E todos eles aqui tinham uma dor. Então, o Grupo FAN tinha muita questão de BI, dados ali que eles tinham que acessar para fazer o acompanhamento da produção, das vendas e etc. A Granja Regina já era muito mais no sentido de concorrência. Então, mitigar riscos em páginas de orçamento, tudo mais. Agrotama, dados de volumetria, né, ataques volumétricos. Então, 3 cenários diferentes, 3 dores diferentes dentro do mesmo setor. Só comprova, né, a mensagem que a gente está trazendo
de como é extensa a necessidade de proteção dentro desse ramo industrial também. Como eu comentei, todas situações reais. Nenhum desses aqui, a gente inventou tudo isso, saiu de dados, né, de POCs, de implantações de clientes que usaram ou usam a GoCash até hoje. E aí, por fim, eu vou trazer 2 slides aqui para vocês de argumentos, né? Como que a gente chega nos decisores para tomar essa iniciativa? Então, quando a gente vai fazer um mapeamento técnico, é importante entender as superfícies que estão expostas. Indicativos ótimos, páginas, né, subdomínios que começam com portal, API, BI, homolog, porque sabemos que são áreas sensíveis. São essas interfaces de comunicação ou de visualização de dados, de teste, que também não podem parar. Ecossistemas B2B, ver se eles têm portais para distribuidores ou revendedores, como alguns desses que eu mencionei ali atrás. Você consegue entrar lá para fazer orçamento, até para comprar diretamente, mesmo sendo uma indústria. Então, ela também tem um pouco do viés do e-commerce aqui nesse tipo de sensibilidade. E a questão das integrações, que o GSF frisou bastante, né? De RP, de WMS, de TMS para gestão de logística. Então, todos esses caras vão precisar se comunicar de alguma forma. E quando a API que faz essa comunicação é da própria indústria, ela está exposta, ela está ali sensível a ataques. E as abordagens, os argumentos são o impacto operacional. O que vai acontecer se a página de pedido cair? O faturamento trava. Como que você faz nesse caso? Qual que é a sua alternativa? A questão da quebra de confiança, né, que eu comentei com vocês. E se toda a sua relação com os distribuidores vazar, as negociações que você tem, as suas margens de lucro, as condições comerciais, os seus insumos, tudo isso vira um problema para sua marca. E o risco de ransomware, que eu já comentei com vocês, abrir as portas do banco para que alguém possa criptografá-lo no futuro, né? Então, como que você protege o acesso remoto dos colaboradores? Quem faz, né, esses acessos? Quem tem ali um usuário dentro da rede? Como que você mitiga o roubo de uma dessas identidades? E aí é o gancho para o diagnóstico. A gente lançou o radar e você pode usar ele para colocar lá o domínio de uma indústria e mostrar. Você tem todos esses subdomínios, inclusive com esses inícios aqui que eu comentei, que estão expostos hoje. Não tem nenhum WAF, não tem nenhuma proteção web, não tem nenhuma ferramenta de cache que ajudaria até no momento ali de um DDoS, por exemplo. Então, tudo isso é argumento que você consegue extrair a partir da nossa página pública. Sempre lembrando que ela não vai fazer nenhum tipo de rotina invasiva ali para tirar esses dados, né? Isso é só uma consulta de informações públicas do cliente. E aí, para fechamento, para condução mesmo, é reforçar os argumentos que a gente já trouxe. Como que você protege o acesso aos dados do portal? Que tipo de proteção você tem para isso? Se o sistema ficar fora do ar por 4 horas, quanto que você perde de dinheiro? Quantos pedidos, né? O quanto que isso se reflete no seu, nas suas vendas? E se vocês já sofreram tentativas de acesso não autorizado ou o sistema ficou fora do ar? Tudo isso são dados mensuráveis, né? Por isso que são argumentos tão fortes. Aqui ele vai te responder, não sei ou não tenho. Aqui ele vai com certeza te falar algo na casa dos milhares de reais. Se não for nas dezenas de milhares para centenas, dependendo da indústria. E aqui ele vai te trazer exatamente a dor que ele já vem sentindo com segurança. Meu sistema já caiu por causa disso. Já tentaram, eu já peguei alguém tentando entrar. E aí é trazer essa visão de tranquilidade que a solução poderia, né, oferecer para ele ali no dia a dia. E aí, para reforçar tudo isso, vem a POC, que a gente sempre comenta com vocês, que é uma parte decisiva ali do fechamento, porque a gente consegue dados reais, a gente consegue monitorar tudo isso em questão de simulação e mostrar para ele, olha, você tem esses bots varrendo a sua aplicação, você tem esses ataques tentando entrar que o AF teria bloqueado, ou às vezes até uma questão de DDoS mesmo, de volumetria, o próprio rate limit, tudo isso a gente consegue validar numa POC, de acordo com a dor que ele apresentou. Se ele só estiver preocupado com prevenção, tudo bem. Se ele estiver achando que realmente tem um ataque em curso, a gente já vai conseguir mostrar e mitigar isso em tempo real durante uma POC, por exemplo. E aí o objetivo final é entender que perceber esse risco acelera o fechamento.
Uma vez que ele compreendeu que ele está exposto, os problemas que isso vai trazer para ele, né? Tanto financeiros, quanto de marca, quanto de gerência, fica muito mais fácil dele chegar de fato no fechamento. Então é sempre uma questão de traduzir o técnico para o faturamento. O quanto que isso pesa no bolso dele no fim do dia, né? Ou no tempo, na qualidade de vida, na qualidade dos produtos, enfim. Tudo isso são argumentos que a gente consegue usar para reforçar os pontos que a gente já trouxe aqui anteriormente. É isso, pessoal. Eu vou deixar aberto agora para vocês fazerem perguntas, caso haja alguma dúvida ou algum complemento que vocês queiram trazer, né? Até um ponto que acho que a gente não chegou a falar em outras agendas dessas, mas é legal. Se alguém tiver alguma experiência parecida, né, dentro desses setores que a gente está comentando, a gente sabe que muitos de vocês já trabalharam com indústria ou com a saúde, etc. Se vocês tiverem experiências, complementos, fiquem à vontade também para trazer. É muito bacana essa troca. E também só complementando, pessoal, se vocês tiverem feedbacks, temas que vocês querem que a gente aborde nas próximas lives, só passar para o pessoal e a gente considera. Se não, acho que podemos encerrar, né? Acho que ficou claro para todo mundo. Perfeito, então, pessoal. Mais uma vez, agradecemos o tempo, a disponibilidade de todos e os aguardamos na próxima live.